Se a sua mente fosse um animal agora, estaria com coleira ou solta? Feche os olhos só por um segundo e imagine. A casa está aberta, a porta da sua cabeça escancarada, e um cachorro entra trazendo tudo o que encontra no caminho. Medo, dúvida, memória envenenada, opinião alheia. Você deixaria isso dentro da sua sala? Se a resposta for não, por que permite que essas coisas morem na sua mente? Hoje eu vou falar sobre algo que muitos líderes, crentes e empreendedores sentem, mas poucos nomeiam. Existe uma chave proibida na Bíblia, um código mental escondido nas Escrituras, que, quando ativado com fé e disciplina, muda o curso das suas palavras e dos seus resultados. Não é mágica, não é fórmula automática, mas é um princípio de autoridade espiritual e prática humana que a palavra revela repetidas vezes. É sobre quem comanda o software da sua cabeça. A maioria vive de maneira passiva em relação aos próprios pensamentos. Você olha para as circunstâncias, para as notícias, para a conta no banco e acredita que o que controla o seu destino está do lado de fora. Mas a Bíblia é direta. Aquilo que opera no seu coração, no seu íntimo, molda a trajetória da sua vida. Provérbios nos lembra que o interior dirige o exterior. Guardar o coração é estratégia de sobrevivência espiritual. Quando permitimos que pensamentos de escassez, vergonha ou medo se instalem, passamos a orar sem querer aquilo que não queremos. Pensamentos não vigiados viram semente, e sementes criam colheitas. Antes de aprofundar, se essa palavra toca seu coração e você quer aprender a destravar essa chave todos os dias, curta este vídeo e inscreva-se. Eu vou trazer práticas e trilhas semanais para quem está disposto a transformar a mente. O problema começa silencioso. Um comentário absorvido, uma notícia repetida, uma comparação que você alimenta sem perceber. Aos poucos, essa coleção vira padrão mental. Eu não consigo, não sou o suficiente, sempre falta. E quando você fala, age, ou ora, aquele padrão vocaliza. É por isso que Paulo escreve sobre a necessidade de levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Não é teoria mística, é combate prático. Pensar é agir, e agir é começar a formar a sua realidade. Olhe para Daniel. Ele orou por semanas, e a resposta demorou a chegar porque havia uma batalha nos céus. O atraso não anulou a promessa. Mostrou que há resistências espirituais que precisam ser vencidas com persistência e fé organizada. Olhe para Josué, a quem foi ordenado firmar a palavra em sua boca e meditar nela dia e noite, como uma rotina que transforma uma mente. E veja Marcos, onde Jesus fala do poder das palavras que creem. Aqui não se está prometendo manipular Deus, mas afirmando que a fé verbalizada opera muitas vezes como ponte entre a intenção divina e a manifestação humana. Essas referências bíblicas não são truques, são caminhos que a Escritura abre para nós quando buscamos dominar o terreno interno. Vamos ser práticos. Quero dar ferramentas claras, aplicáveis desde hoje, que funcionam como chaves para trancar o que deve sair e abrir o que precisa entrar. Lembre-se, são práticas que se combinam com oração, comunidade e ação. Se você espera apenas falar e receber sem agir, esse não é o caminho bíblico que a palavra propõe. A primeira ferramenta é vigilância radical. Isso significa aprender a detectar um pensamento assim que ele aparece e dar-lhe nome. Quando você percebe, apareceu o pensamento, não sou suficiente, fale em voz baixa. Pensamento de inferioridade, eu te reconheço e te rejeito. O ato de nomear tira o poder automático do pensamento. Em 2 Coríntios, Paulo nos ensina a levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso começa com a consciência. Pratique hoje. Durante o trajeto ao trabalho, identifique 3 pensamentos que te puxam para baixo e diga mentalmente, ou em voz baixa, isso não me domina. Essa é uma disciplina de vigilância que, com o tempo, vira reflexo. A segunda ferramenta é a boca como arca de criação. Marcos registra que Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Ali, o foco é a fé que fala. A boca é a extensão do coração.
Você pode usar a voz como instrumento de fé, não como varinha mágica, mas como declaração que alinha o seu espírito à promessa de Deus. Comece um ciclo de confissão consciente. Escolha uma promessa bíblica que fale ao seu caso, seja sobre coragem, provisão, cura ou direção, e confesse-a 5 vezes ao dia, com as mãos abertas, como se a sua fala fosse semear algo no campo. Não prometa que aquilo se manifestará em X dias. Prometa a si mesmo perseverança em declarar a verdade enquanto fizer sua parte. A terceira ferramenta é a repetição sagrada, o que a tradição judaico-cristã chama de meditação ativa. Josué recebeu a ordem de meditar na lei dia e noite para prosperar. Não é repetição vazia, é repetição que remodela o cérebro e o coração. Se você treina sua língua e repete declarações de identidade, o subconsciente começa a realinhar a interpretação que você dá à realidade. Proponha um algoritmo simples de 21 dias. Pela manhã, leia em voz alta uma passagem que te fortalece. Ao meio-dia, repita 3 confissões curtas. À noite, anote 3 evidências do dia que confirmam a nova visão. Isso cria um caminho neural que favorece aquilo que você alimenta. A quarta prática é a gratidão antecipada. Filipenses nos chama a apresentar nossas petições com ação de graças. Lembra do episódio da ressurreição de Lázaro? Jesus falou, agiu. E a gratidão antecipada é uma forma de crer no que não se vê. Gratidão antecipada não é garantia de resultado mecânico. É reconhecimento de que Deus está trabalhando, mesmo na espera. Experimente hoje. Escreva uma carta de gratidão a Deus pelo que você espera ver nos próximos meses. Leia-a quando a dúvida vier e use-a como âncora emocional. A quinta ferramenta é fé com obras. Tiago corta qualquer ilusão de fé inerte. A fé que salva também se move. Fé sem ação pode ser contemplativa. Fé com obras é estratégica. Se você acredita que um projeto vai decolar, qual é o primeiro passo que você ainda não deu por medo? Faça esse passo hoje. Pode ser enviar um e-mail, conversar com um mentor, pedir ajuda em oração. A manifestação tende a responder quando nossas mãos se movem em parceria com a oração. E lembre-se, não confunda pressa com obediência. Agir com sabedoria é parte do processo. Para ilustrar, deixe-me contar uma história breve. Mariana era gerente de um pequeno negócio que vivia em modo sobrevivência. As contas chegavam e a mente trabalhava em catástrofe. Vai dar errado. Ao aplicar o primeiro passo, nomear pensamentos, ela percebeu quantas vezes repetia a sentença "não vou conseguir", sem nem pensar. Em seguida, escolheu uma promessa bíblica curta e passou a declará-la todas as manhãs. Em 21 dias, não surgiu uma solução instantânea para as finanças. Mas ela começou a ver opções que antes não via. Um contato antigo que reapareceu, uma oportunidade de parceria e a coragem para propor preço justo. A chave não era um ritual mágico, era o alinhamento da sua mente, palavra e ação. Existe ainda uma camada a entender. Nosso cérebro e nosso espírito conversam. A ciência fala do sistema que filtra aquilo que consideramos relevante, o famoso sistema ativador reticular. E isso é uma analogia útil aqui. Se você treina seus olhos, ouvidos e atenção para a provisão e para a verdade, seu filtro começa a destacar oportunidades que antes passavam despercebidas. Isso não substitui a soberania de Deus. Antes, mostra como Deus pode usar princípios que operam também no funcionamento humano. Enquanto isso, há inimigos visíveis e invisíveis que atacam esse processo. Uma das armadilhas mais sorrateiras é o plano B confortável. Muitos de nós mantemos um plano B como rede de segurança emocional, e essa rede, por vezes, bloqueia a fé de se estabelecer. Eliseu exige que se renuncie ao segurador emocional para receber o novo. Renunciar ao plano B não é irresponsabilidade, é postura de herdeiro que confia em Deus e que, ao mesmo tempo, age com prudência. Um equilíbrio saudável é necessário. Renuncie ao plano B mental que te sabota, mas mantenha redes reais de suporte como mentores, poupança e comunidade. Outra resistência é o coro social. A voz de pessoas próximas, muitas vezes bem intencionadas, pode reforçar padrões antigos.
Cercar-se de um grupo estratégico, um mastermind de fé e visão, é bíblico e prático. Em Mateus, Jesus fala sobre 2 ou 3 reunidos. Napoleon Hill, fora do contexto religioso, formalizou algo semelhante na ideia de mastermind. Reunir-se com pessoas que veem com fé o seu chamado gera sinergia. Procure alguém que te cobre fé com amor, que te diga a verdade com carinho e que te motive a agir. Nem tudo será poesia. Haverá dias de queda, retrocesso, tempo de luto. Não transforme cada tropeço em culpa paralisante. A disciplina que estamos propondo é de longo prazo e com paixão serena. Quando as coisas não saem como planejado, olhe para Daniel. A resposta tardia não significou ausência de resposta, mas que havia batalha e burocracia espiritual que exigiram persistência. A marcha ao redor de Jericó ensina que a obediência repetida, mesmo parecendo estranha, é uma estratégia divina que produz ruína de fortalezas. Persistência e obediência juntos abrem portas. Agora quero te dar uma pequena rotina prática que sintetiza as ferramentas. De manhã, ao acordar, nomeie 3 pensamentos que você quer expulsar. Declare uma confissão bíblica em voz alta. Faça um pequeno ato de fé. Um e-mail, uma ligação, uma proposta. Ao meio-dia, pratique gratidão antecipada, escrevendo uma frase de agradecimento pelo que você espera. À noite, anote evidências, por menores que sejam, de que sua mente está mudando. Isso pode parecer simples, mas a repetição cria alicerce. Se você fizer isso por 21 dias, começará a haver alterações na forma como reage às circunstâncias. Há cuidados necessários. Não prometo que essa rotina substitui auxílio profissional quando se trata de depressão, ansiedade clinicamente diagnosticada ou trauma profundo. Em situações assim, procure também tratamento qualificado. O que estamos oferecendo aqui é uma disciplina espiritual e prática que complementa cuidado profissional quando necessário. Além disso, não estou dizendo que só por declarar você terá riqueza ou cura garantida. Há soberania divina, mistério e processos que transcendem nossa compreensão. O que afirmo com convicção é que quando você toma posse da sua mente em parceria com Deus, as suas palavras ganham autoridade e as suas ações são mais direcionadas, e isso altera a probabilidade de resultado. Uma pergunta que muitos fazem: como distinguir pensamento meu e tentação do adversário? Em muitos casos, a diferença é percebida pela polaridade. Pensamentos que puxam para culpa, desespero e paralisação tendem a revelar raízes externas ou recordações feridas. Pensamentos que edificam e apontam para a vitória, mesmo que pareçam ousados, muitas vezes trazem paz e clareza. Levar todo pensamento cativo significa testar. Se um pensamento gera frutificação, coragem, serviço, confiança, então você pode cultivá-lo. Se gera mortes interiores, medo patógeno, isolamento, então nomeie e rejeite. Antes de seguir adiante, considere também a prática da exposição controlada. Confrontar de forma segura aquilo que te intimida, expondo-se progressivamente a ações que reforcem a identidade que você afirma. Se você se vê como líder, mas evita falar em público, comece num grupo pequeno. A fé se prova em atos menores antes de crescer para grandes gestos. Chegamos a um ponto crítico. A chave proibida não é um objeto externo. É a combinação de autoridade bíblica, disciplina mental, fé verbalizada e ação. Quem domina esse código controla não só pensamentos, mas palavras e, por consequência, resultados. Não é uma garantia absoluta, mas é um caminho bíblico e prático que Deus dá ao povo que decide entrar em combate. Nesse caminho, muitos passos práticos devem ser repetidos até que a mente se acostume com a nova rota. Proponho para você, agora, 5 ações que podem ser implementadas ainda hoje. Primeiro, identifique e nomeie 3 pensamentos que mais repetem em você. Segundo, escolha uma promessa bíblica curta e declará-la 3 vezes pela manhã. Terceiro, escreva uma carta de gratidão antecipada sobre uma situação que deseja ver transformada. Quarto, dê um pequeno passo concreto em direção a um projeto que tem adiado. Quinto, encontre
ou convide 2 pessoas confiáveis para formar um grupo de responsabilidade por 30 dias. Essas 5 ações, feitas com fé e disciplina, são chaves operacionais. Gostaria também de trazer à luz uma verdade pastoral. A disciplina mental sem misericórdia vira legalismo. A misericórdia sem disciplina vira acomodação. O equilíbrio se encontra na graça que corrige com amor. Quando você falha, não se anule. Recolha-se, examine o que alimentou a queda e retome a rotina com humildade e foco renovado. No entanto, é preciso dizer que, quando você começa a operacionalizar essas práticas, o adversário não fica parado. Há contragolpes, pensamentos que voltam com mais força, ataques à sua reputação, lembranças dolorosas ressurgindo. Por isso, a próxima camada é estratégica: montar defesas, entender aliados e preparar-se para o confronto. Há técnicas espirituais bíblicas que envolvem suporte comunitário, jejum quando oportuno, oração específica e posicionamento profético. Existem também armas práticas, agendas, limites de consumo de mídia, horários regulares de sono, que fortalecem a mente para a batalha. Templo de resistência exige disciplina de ambiente. Se a sua timeline está cheia de vozes que concordam com sua dúvida, mude o ambiente. Se seus relacionamentos mantêm padrões de escassez, estabeleça limites e busque mentores que desafiem sua fé com amor. A comunhão estratégica é, de fato, uma chave. Quando 2 ou 3 se reúnem com uma visão comum, a sinergia acelera o processo de transformação. A seguir, vamos entrar em exemplos bíblicos de resistência e atraso mais a fundo. Daniel no seu jejum de oração e a marcha de Josué ao redor de Jericó, porque entender esses episódios nos dá coragem para continuar quando a resposta parece demorar. Antes de fazermos isso, peço que guarde na mente o que já conversamos: vigilância, confissão, repetição, gratidão e ação. Essas não são apenas instruções, são cordas que conectam o seu espírito a uma realidade que Deus quer manifestar. Quando saímos da teoria e começamos a aplicar, surgem perguntas táticas. Como reagir quando a mente devolve exatamente o oposto do que declarei? O que fazer quando, após 21 dias, não vejo resultados? Como manter a esperança sem cair em delírio? Essas perguntas são reais e necessárias. A Bíblia não promete ausência de luta, promete presença e direção. Persistir em obediência e ajustar as estratégias sem perder fé é a arte do guerreiro espiritual adulto. Agora, enquanto encaramos o campo de batalha mental com ferramentas em mãos, a próxima etapa é preparar o terreno para uma ativação guiada, uma prática de expulsão de medo, visualização de autoridade e afirmação de identidade. Mas antes de entrarmos nessa prática, precisamos consolidar um princípio final que sustenta tudo: identidade. Quando você declara "eu sou", não está inventando um mantra vazio, está assumindo a nova identidade que Cristo já concedeu. Dizer "eu sou" é alinhar sua narrativa interna com a verdade revelada de Deus. É por isso que a palavra volta repetidas vezes ao tema. O nome que você habita molda a sua jornada. Respire fundo. Você já começou a aprender a chave. Já trouxe luz para cantos que estavam escuros. Já recebeu ferramentas para transformar pensamentos em aliados. Mas o inimigo se fortalece quando vemos progresso. Ele atacará com atraso, com boicote emocional, com vozes que soam sábias, mas amortecem sua ousadia. É nesse ponto que a estratégia de combate precisa subir de nível. Não basta reagir. Precisamos antecipar, planejar e unir forças. E é exatamente aí que seguiremos em seguida, entrando nas histórias de Daniel e Jericó, para extrair táticas de perseverança e vencer o atraso sem perder a fé. Daniel ficou orando, e enquanto ele mantinha a vigília, algo aconteceu nos céus. A resposta foi atrasada porque havia guerra. Essa é a leitura que o texto nos oferece, não para nos assustar, mas para nos esclarecer. Nem toda demora é silêncio divino. Muitas vezes a demora revela que há resistências a serem vencidas, cadeias espirituais que precisam ser quebradas, ou simplesmente um tempo de preparo até que as circunstâncias estejam alinhadas. Quando olhamos para Daniel,
Aprendemos 3 coisas práticas para o nosso combate mental: não confundir atraso com ausência, renovar a postura de vigília durante a espera e combinar oração com estratégia. A história de Jericó é ainda mais incisiva para quem busca métodos de ação. Josué não recebeu um manual de truques, recebeu uma ordem que parecia absurda: marchar, calar e repetir. A vitória não veio no espetáculo, mas na obediência contínua. A repetição transformou um ato em ritual de fé que desestruturou uma fortaleza. A lição prática é dupla. Há horários em que Deus nos pede obstinação, e há momentos em que Ele pede silêncio e consistência. Nem toda demonstração de fé precisa ser gestual grandioso. Muitas vezes o fator decisivo é a disciplina repetida e fiel. Vamos destrinchar isso em táticas aplicáveis para que você não apenas entenda intelectualmente, mas possa praticar com inteligência e coragem. Primeira tática: compreender o atraso sem rendição. Quando a resposta tarda, mantenha 3 atitudes: manter a comunicação com Deus, oração que busca direção, não pânico; revisar sua estratégia, que ações práticas você pode tomar hoje; e proteger seu emocional, não alimentar narrativas derrotistas. Faça um inventário. O que você já fez? O que deixou de fazer por medo? Quem pode te ajudar agora? Liste 3 próximas ações e faça a primeira delas nas próximas 24 horas. Segunda tática: obediência inteligente. Aprenda a diferenciar impulso de obediência. Josué foi obediente a instruções específicas. Muita da nossa ansiedade vem de tentar substituir obediência por iniciativas ansiosas. Antes de agir, confirme: essa ação alinha com a palavra, com conselho sábio e com a paz de Deus? Se a resposta for sim, avance. Se a paz faltar, espere e prepare-se. A obediência que constrói fortalezas opera com clareza, não com afobação. Terceira tática: rotina de 21 dias ampliada. Um programa prático para reconfigurar sua mente e canalizar a persistência de Daniel Josué. Vou descrever um plano que você pode começar hoje. Dia a dia. Rotina diária. Manhã, 5-15 minutos. Ao acordar, nomeie 3 pensamentos que quer expulsar. Leia em voz alta uma passagem escolhida, pode ser um salmo ou promessa de Jesus, e declare uma confissão curta ligada ao seu objetivo. Meio-dia, 2-5 minutos. Pratique gratidão antecipada. Escreva uma frase agradecendo pelo que você espera. Faça uma ação pequena de fé, um envio de mensagem, um post, uma ligação. Tarde, 5 minutos. Releia evidências do progresso. Anote uma pequena vitória, por menor que seja. Noite, 5-10 minutos. Meditação ativa. Repita a passagem e visualize a promessa como já cumprida. Registre sonhos e insights. Semana a semana. Semana 1. Foco na vigilância. Treine o reconhecimento de pensamentos automáticos e nomeie-os. Semana 2. Foco na declaração. Intensifique a confissão oral e selecione 2 promessas bíblicas para repetir todo dia. Semana 3. Foco na ação. Implemente 3 passos práticos que movam seu projeto para frente. Preste contas com alguém. Esse plano é suficientemente flexível para ser adaptado ao seu ritmo de vida e firme o bastante para criar novo circuito mental. Se fizer esses 21 dias com sinceridade, começará a haver mudanças no seu olhar sobre as situações. Uma quarta estratégia: montar um mastermind de fé. Reunir-se com 2 ou 3 pessoas com visão e responsabilidade é bíblico e prático. Não estou falando de networking vazio. Falo de um pequeno grupo comprometido a orar, a cobrar passos e a celebrar progresso. Regras básicas para esse grupo: encontros semanais, responsabilidade por metas concretas, respeito e coragem para falar a verdade. Se você ainda não tem esse grupo, peça a Deus por 2 aliados e convide-os para um mês de responsabilidade mútua. Quinta estratégia: renúncia estratégica ao plano B tóxico. O plano B, mencionado no DNA, é muitas vezes uma capa de conforto que impede coragem. Renunciar ao plano B não significa agir sem prudência. Significa eliminar hábitos emocionais que te mantêm em segurança aparente. Faça um exercício. Identifique um plano B mental que reduz sua aposta.
Se não der certo, eu sempre volto para o antigo emprego. Avalie se essa ideia está te impedindo de agir com toda a fé. Se estiver, anuncie uma renúncia simbólica. Coloque-a no papel e rasgue. E substitua por um plano de redundância saudável, mentoria, poupança real, apoio familiar, que não te deixe paralisado. Agora, algumas resistências práticas e como enfrentá-las. Resistência 1. Pensamentos intrusivos que voltam com força. Técnica. Interrompa o ciclo com ação física simples. Levante, beba água, escreva por 5 minutos. A mudança de sensório quebra o padrão. Em seguida, nomeie o pensamento e aplique uma confissão curta. Eu rejeito esse pensamento. Eu escolho a verdade de Cristo. Faça isso com firmeza, sem culpa. Resistência 2. Voz do coro social. Técnica. Limite a exposição. Se as redes sociais e conversas repetidas te drenam, reduza o consumo e crie um horário para atualizar-se sem se sobrecarregar. Substitua tempo perdido com leitura edificante, música que eleva e conversas de construção. Resistência 3. Dor antiga e memórias que sabotam. Técnica. Exponha progressivamente essas memórias em contexto seguro. Terapia, aconselhamento pastoral ou grupos de apoio. Não é negligência espiritual procurar suporte profissional. É estratégia inteligente. Resistência 4. Sinais externos que parecem confirmar o medo. Técnica. Tâmaras de realidade. Isto é, verifique os dados. Separe sentimentos de fatos. Se algo exige ação corretiva, haja. Se é apenas uma sensação, reafirme sua confissão e mantenha a prática. Parte do combate inclui também a qualidade do ambiente. Ajustes práticos. Defina horários regulares de sono. Limite consumo noturno de notícias. Crie espaços físicos limpos e ordenados. Leia passagens bíblicas à noite que tragam descanso. Coloque lembretes visuais das suas confissões. Inclua exercício físico leve para clarear a mente. São coisas simples que fortalecem a disciplina mental. Chegamos ao momento que eu prometi, a ativação guiada. Lembre-se das regras. Vou orar ao Pai em segunda pessoa, depois conduzir declarações pessoais em primeira pessoa. A oração é diálogo. As declarações são sua profecia sobre si mesmo. Siga com fé e com o coração aberto, mas sem pressa. Você não está fazendo mágica. Está assumindo autoridade em parceria com Deus. Pai, Senhor, eu venho a Ti agora agradecendo porque Tu olhas o coração e ouves a súplica do Teu filho e da Tua filha. Pedimos clareza sobre os pensamentos que nos assaltam. Dá-nos discernimento para reconhecer os laços que prendem nossa mente e coragem para soltá-los. Pedimos que, pela Tua palavra, haja renovação de entendimento, paz que confirma a verdade e força para agir com sabedoria. Que o Senhor envie socorro e que a Tua presença seja a luz que dissipa todo medo. Em nome de Jesus. Amém. Agora quero que você se coloque em pé, se possível, ou sente-se com a coluna ereta. Feche os olhos se isso for confortável. Visualize uma luz começando acima de sua cabeça. Não uma luz mística distante, mas a presença de Deus que ilumina pensamentos e revela o que precisa ser exposto. Sinta essa luz descendo devagar, aquecendo e clareando o espaço interior. Onde houver escuridão, vergonha, medo, dúvida, a luz aponta. Respire com intenção, e ao expirar, imagine expulsar um pensamento negativo. Não é teatralismo, é gesto simbólico que treina o corpo e a mente. Agora, vou te convidar a repetir em voz alta, com convicção, cada uma das frases a seguir. Essas são declarações pessoais, profecias que você profere sobre a pessoa que Deus está formando em você. Não prometo que tudo vai acontecer hoje, mas declaro que você está tomando posse da realidade conforme a vontade do Pai. Repita depois de mim, colocando o seu nome quando fizer sentido. Eu sou filho, filha de Deus. Minha identidade não depende do meu desempenho. Eu sou amado, capacitado, e enviado, para cumprir o propósito que Deus colocou em mim. Eu tenho autoridade sobre os pensamentos que tentam me derrotar. Eu os levo cativos à obediência de Cristo.
Eu declaro que a dúvida perde território em minha mente. Onde havia medo, nasce coragem. Eu recebo visão e vejo as portas que Deus está abrindo. Eu dou um passo com fé hoje. Eu agradeço antecipadamente pelo livramento, pela provisão e pela cura que Deus opera em mim. Eu renuncio ao plano que me acorrenta e escolho a fé que me impulsiona a agir. Faça cada declaração com firmeza, sentindo as palavras assentarem no seu peito. Se algum termo provoca resistência, personalize. Mude provisão por cura ou direção conforme sua necessidade. O objetivo é que suas palavras alinhem sua mente à verdade bíblica. Depois de proclamar essas declarações em primeira pessoa, volte ao silêncio por um momento e observe o que surge. Pode ser calor, lágrimas, alívio ou até mesmo resistência. Tudo isso é normal. Se vier choro, deixe fluir. É purificação. Se vier calma, agradeça. Se vier inquietação, respire e repita uma das declarações que mais te tocaram. Agora, antes de finalizar a ativação, quero te dar uma mini profecia prática. Escolha uma ação concreta que você fará nas próximas 24 horas. Uma ligação, um envio, um pedido de ajuda, um passo no projeto. E escreva-a em voz alta. Declare: eu me comprometo à ação concreta nas próximas 24 horas. Isso não é magia, é compromisso de fé. Ao anunciar essa ação, você transforma a intenção em contrato com Deus e com a sua própria disciplina. Termino a ativação com uma oração breve, pedindo cobertura e direção. Pai, obrigado pela palavra que fala ao nosso íntimo e pela capacitação que nos deste. Guarda-nos do desânimo, fortalece a nossa mente e dá-nos oportunidades para exercer fé com obra. Que a presença do Senhor confirme o que foi declarado e sustente cada passo que nos comprometemos a dar. Em nome de Jesus. Amém. O que vem depois da ativação importa tanto quanto a própria experiência. Não deixe essa hora ser apenas emoção passageira. Programe-se. Coloque no seu calendário os próximos 21 dias. Combine com seu parceiro de responsabilidade o check-in semanal e mantenha um caderno de progresso. Se possível, agende uma conversa com alguém da sua comunidade que possa orar e verificar passos com você. Alguns casos exigirão mais do que práticas espirituais. Se houver depressão clínica, trauma ou ansiedade paralisante, busque ajuda profissional. Não existe contradição entre fé e terapia. Há sim convergência quando o objetivo é restaurar a vida. Faça também uma lista de recursos, pastor, terapeuta, mentor, amigo confiável, que possam caminhar com você. Voltando ao campo de batalha mental, lembre-se de que vitória verdadeira é construída na rotina. A marcha de Jericó nos lembra que passos repetidos convertem rotina em ruína de fortalezas. Não subestime as pequenas ações. A consistência vence atalho emocional. Agora eu te desafio com 3 compromissos que selam essa mensagem em prática concreta. 1. Compromisso de vigilância. Por 7 dias, anote diariamente pelo menos 3 pensamentos que você nomeou e como reagiu a eles. Isso te dará consciência e dados práticos. 2. Compromisso de oração-declaração. Escolha uma promessa bíblica e declare-a em voz alta, 3 vezes ao dia pelos próximos 21 dias. 3. Compromisso comunitário. Convide 2 pessoas para formar um grupo de responsabilidade por 30 dias. Marquem encontros semanais de 20 minutos para conferir passos. Esses compromissos combinam vigilância, verbo e comunidade. A tríade que forma a chave proibida descrita no título. O código mental que controla pensamentos, palavras e resultados. Antes de encerrar, preciso lembrar, isso não é uma fórmula mágica. É um caminho de disciplina, graça e parceria com Deus. A soberania divina permanece. Nós respondemos com obediência. Nem todo conflito terá resolução imediata. Às vezes, como em Daniel, vencer significa persistir até que as portas se abram. Mas a ação que nasce da fé e da vigilância transforma probabilidades em possibilidades. Se essa mensagem te tocou e você quer confirmar um pacto de tomada de responsabilidade, escreva agora nos comentários em caixa alta: minha mente é meu reino.
Faça disso um sinal público de compromisso. Não por vaidade, mas para afirmar sua decisão e inspirar outros que estão travando a mesma batalha. Viva como herdeiro. Cuide do seu interior como quem cuida de uma casa de valor. Firme as palavras, alinhe as ações e persevere na espera ativa. Deus honra a obediência que persiste. Muitas portas se abrem depois do último dia de fé. Vá em frente com coragem. A chave está em suas mãos quando você decide pegá-la. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente em Cristo Jesus.